Seja bem-vindo ao Mexe no Placar, aqui na TBTO Sports. Vamos falar do futebol olímpico, fase semifinal definida, e nós vamos discutir muito sobre isso no programa de hoje. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Lima? Tivemos jogos bem interessantes agora pelo futebol livre nessa fase de quartas de final e principalmente no masculino, jogos com muitos gols. Menos o jogo do Brasil. O Brasil teve muitas oportunidades, mas não conseguiu golear o Egito. Vamos então colocar na tela os jogos que definiram os semifinalistas do futebol masculino na Olimpíada de Tóquio, que teve presença brasileira. O time espanhol fez 5-2 na Costa do Marfim, 0-0 em Kashima para Japão e Nova Zelândia, mas aí nos pênaltis a equipe japonesa venceu por 4-2. Brasil 1, Egito 0, jogo em Saitama, e também a goleada do México em Yokohama, 6-3 para a minha querida Coreia do Sul, hein? Eu cheguei a cravar, olha, a Coreia do Sul vai surpreender e tal, mas não teve jeito. O time mexicano jogou muito bem e conseguiu uma goleada espetacular. Claro que a gente abre falando de seleção brasileira, um jogo em que o Brasil dominou amplamente o seu adversário, criou oportunidades, teve jogadas pela direita, pela esquerda, chutes de fora da área. Acho que foi, talvez, depois daquele primeiro tempo contra a Alemanha, a principal atuação do Brasil. Foi uma boa atuação pelo Brasil, participação de muitos jogadores, até algumas boas jogadas, teve mais jogadas de drible do Richarlison, do Antony, foi bem. O Matheus Cunha, você sendo machucado, mas o Paulinho também entrou muito bem, então uma boa jogada. O Claudinho entrou bem, e até o Douglas Luiz participou um pouco mais desse jogo, e também, mais uma vez, o Arana também teve uma participação mais decisiva no ataque, finalizando o gol. Gostei. Não houve um grande destaque individual, a gente até colocou na tela aí uma foto de toda a seleção, né? Porque o Brasil não teve aquele jogador que você não, esse aqui foi o cara. Claudinho se destaca. O Bruno Guimarães fez uma boa partida também, distribuindo bolas, fazendo jogadas pela direita com a chegada do Daniel Alves. O Antony, enquanto esteve em campo, depois o Malcolm entrou também, não deixou o nível cair. No segundo tempo, o Paulinho, que havia entrado na equipe brasileira, perdeu um gol cara a cara ali, ele poderia ter, né, matado o jogo, o Brasil não precisaria ficar meio que sofrendo até o final. De qualquer maneira, dizem que sofrer com vitória faz bem. Eu já vi muita gente falando isso do futebol. Não, é bom o time aprender a sofrer e tal. Você concorda com essa tese? Eu prefiro ganhar sem sofrimento. Realmente. Mas sempre vai ter a parte defensiva, assim, pro Brasil também. Pode acontecer em vários jogos, até nós vamos falar. O Brasil vai pegar o México, e foi avassalador contra a Coreia do Sul, então ele vai precisar ter um pouco mais de cuidados defensivos também, mas acho que o Brasil poderia ter ganhado com uma margem melhor, se tivesse acertado um pouco. Até algumas finalizações, algumas vezes o Brasil acabou errando algumas finalizações muito perto do gol, então tem alguns pontos a melhorar, mas a seleção está muito bem e teria sido muito melhor ter ganhado, até para dar confiança para a seleção, mas também foi muito importante para você ter a seleção ter conseguido ganhar de 1-0 até no final do jogo, ter tido esse equilíbrio de você poder atacar muito, mas também saber defender bem e não levar gol. E o grande destaque do Egito foi o goleiro, né? O El Shenawi, que, aliás, o futebol brasileiro conhece bem. Ele foi o goleiro que tirou o Palmeiras na decisão para o terceiro lugar no Mundial de Clubes, defendeu o pênalti do Felipe Melo. E contra o Brasil, ele mostrou outra qualidade, que é a saída do gol, né? Teve pelo menos duas oportunidades, chegamos a ter jogadores brasileiros cara a cara, ele saiu antes, conseguiu cobrir o ângulo e principalmente numa jogada com o Matheus Cunha, ele saiu muito bem e impediu, que seria certamente o segundo gol da seleção brasileira. Bom, como você já destacou aí, Augusto, nós vamos pegar o México. O México que fez 6-3 na Coreia. Destaques aí para o Henry Martin e também para o Córdoba. Você chamava atenção para esse jogador no programa anterior, quando a gente falou do futebol mexicano. Cada um deles marcou 2 vezes, né? E o México sobrou no jogo. Agora, a Coreia do Sul tem 2 jogadores muito interessantes, que foram jogadores que fizeram os gols, né?
o Lee Dong, que marcou 2 vezes, né? E também o Hwang Ui-jo. Esses jogadores são muito bons tecnicamente. O Lee Dong finaliza de forma espetacular, ele bate muito bem na bola. E são jogadores que me deixaram uma impressão assim muito boa, né? Principalmente esse menino, o Lee Dong. O que ele faz com o pé esquerdo é um negócio maravilhoso, fez gols muito bonitos, né? E a Coreia do Sul valorizou uma vitória mexicana que foi maiúscula, que me preocupa. E olha, o Brasil vai ter que tomar muito cuidado com esse time do México. E a situação do Brasil só não é pior porque o México está dividido. O México, nesse domingo, disputa a Copa Ouro contra os Estados Unidos, que é a principal competição ali dos países da CONCACAF, né? Normalmente, a final é México e Estados Unidos. São os 2 melhores times da região. Então, o time do México não está com a sua principal força na Olimpíada. E, mesmo assim, vem jogando um grande futebol. O jogo inteiro foi bem disputado. O México acabou o primeiro tempo com 3-0, mas não foi que a Coreia do Sul ficou lá atrás ou não jogou bem. Ela criou muitas chances e aí veio o perigo. Porque o que aconteceu foi que o México e a Coreia do Sul mais ou menos tiveram o mesmo número de chances, só que o México converteu, né? E fez 3-0. Por isso que vai ser importante o Brasil também ter uma solidez defensiva para conseguir. Porque o México é um time que, se você tem a chance, vai marcar. Então precisa se defender bem. Você tem o Veiga, que é um jogador bem perigoso jogando pela ponta, mas o Córdoba é um jogador que fez 2 gols, não foi de pênalti, mas é um jogador de meio. Então o México tem tanta possibilidade de você ter possibilidade de jogada individual com seus pontos, você tem possibilidade de um cruzamento para a área e ainda os meios infiltrando. Então é um time que é muito versátil ofensivamente, é o melhor para o Brasil começar já marcando e aí conseguir ficar um pouco mais atrás e sair para o contra-ataque. Seria o jogo ideal para o Brasil nessa semifinal. E só como detalhe, Brasil e México decidiram a Olimpíada, a medalha de ouro, em Londres, em 2012. O técnico do Brasil, inclusive, era o Mano Menezes. O Brasil perdeu para o México por 2-1. Então, está na hora do troco, está na hora da gente dar realmente a resposta. Depois dessa rodada, o Richarlison ainda continua na artilharia com 5 gols marcados. Bom, e por se falar em 5 gols, quem não viu o jogo, quem não acompanhou nada entre Espanha e Costa do Marfim, e olha só o placar, vai falar, nossa, foi um atropelo do time espanhol, 5-2, Espanha sobrou no jogo, mas não foi nada disso, não. A Costa do Marfim saiu na frente, um gol do Bailly, isso logo aos 10 minutos de jogo. Aí, aos 30, veio uma jogada da Espanha pela direita, cruzamento na segunda trave, o zagueiro da Costa do Marfim, pensando que estava sozinho no lance, recua a bola com o peito para o goleiro Tapie. Só que ele não viu que lá estava Dani Olmo. E aí a Espanha empatou, 1-1. E o jogo foi 1-1 até os 46 do segundo tempo, quando a Costa do Marfim marca o segundo gol, com o Max Gradel. Ficou aquela sensação. A Espanha dançou. Tomou um gol aos 46 do segundo tempo, a Costa do Marfim já meio que comemorava a classificação. Nova lambança da zaga da Costa do Marfim. O rapaz foi querer cortar, não cortou. No final, ele toca a bola para trás e lá estava Rafa Mir para empatar o jogo aos 48. O jogo termina 2-2. Então, 2-2 no tempo normal e na prorrogação, aí sim. Aí a Espanha deslanchou, fez o terceiro gol através de uma cobrança de pênalti do Oyarzabal. A Costa do Marfim teve que se abrir para tentar o empate e o Rafa Mir acabou definindo com mais 2 gols, um a 3 minutos do final e um já aos 121 minutos, ou seja, aos 31 minutos da prorrogação. Então é aquele placar enganoso. A Espanha não jogou tudo isso, não. De qualquer maneira, chega forte para pegar o Japão. A Espanha tentou fazer o jogo dela, no começo principalmente, mas o Costa Marfim também defendeu bem e também atacou. O Costa Marfim não ficou só lá atrás, disputar principalmente no primeiro tempo. E a Espanha também contou com algumas falhas, assim, alguns erros de finalização do Mikel Merino, que teve umas 3 bolas para ele, assim,
prontos para ele fazer o gol e ele errou. O goleiro fez um bom jogo. O Rafa Mir já fez o gol no segundo tempo e depois fez mais 2 ainda na prorrogação. Então foi muito decisivo para a Espanha, talvez até a Espanha agora tenha algum problema para descobrir como é que vai ser o time, porque ele conseguiu marcar 2 gols decisivos no mata-mata. E a Espanha vai sair desse jogo fortalecida para pegar o Japão. E o Japão, que jogou bem melhor do que a Nova Zelândia, criou oportunidades, né? Fez a bola girar de um lado para o outro, jogou pela direita, jogou pela esquerda. Quando precisou fazer chuveirinho, fez, finalizou, mas a bola não entrou, né? E a rigor, a Nova Zelândia só teve uma chance no jogo, assim, de maior destaque, uma cabeçada do Wood, que também não levou tanto perigo assim, enquanto que no time japonês, o Hashioka, o lateral esquerdo, jogou bem, né? O Hitsu Doan também deu um ritmo muito bom para a partida, além, né, do Kubo, que a gente já vem falando dele já há um bom tempo. O Japão poderia ter definido o jogo no tempo normal, poderia ter definido o jogo na prorrogação, não conseguiu. Mas aí, nas penalidades, o Japão foi mais eficiente e acabou vencendo por 4-2. Eu acho que vai ser um confronto muito interessante entre Espanha e Japão. São características diferentes de jogo, né? O Japão com toques rápidos para frente, a Espanha com aquela coisa de valorizar, muito toque também, mas valorizando a posse de bola, está na frente, mas se perceber que não tem para quem passar a bola, recua, começa tudo de novo. É um time que tem mais paciência para buscar o gol. O time japonês é mais impetuoso, né? Procura as jogadas mais partindo para cima, tentando quebrar a marcação do time adversário, com tabelas rápidas. Vai ser um jogo bem legal e, olha, eu não vou ficar surpreso se o Japão se tornar finalista em cima da Espanha. Também não, o Japão tem muito bem. Pela primeira vez, o Japão não conseguiu marcar nas Olimpíadas, É nos verdade. 3 jogos últimos. Mas foi bem, foi um jogo que o Duan, mais uma vez, ficou fazendo jogadas com curva, alternando ali entre a posição de camisa, entre meio atacante e ponta direita. E foram bem, conseguiram produzir muito nesse momento. Primeiro tempo, segundo tempo, o Japão caiu um pouco o nível, apesar da Nova Zelândia não gerar perigo, ela ficou mais com a bola. Mas, mas no geral, o Japão conseguiu manter seu nível. Mais uma vez, acho que Kubo e Duan, essa dupla, jogando bem, trocando de posição, vai levar muito perigo. Também você teve outras jogadas. Hayashi também teve uma chance de marcar gol. E no final, o Japão jogou muito bem. Wood, goleiro da Nova Zelândia, que defendeu muitas bolas e acabou levando a disputa para os pênaltis. E aí o Japão ganhou de 4-2, de 4-2 nos pênaltis. Acho que vai ser um jogo interessante porque você tem a Espanha que tem um futebol com muita posse de bola. O Japão também, mas ele é um time que principalmente gosta muito de jogar no contra-ataque. Você destacou um detalhe interessante, que foi a primeira vez na competição que o Japão não marcou, e o Japão só levou um gol até agora. Foi do México, na vitória por 2-1, gol do Roberto Alvarado, e mesmo assim, num jogo em que o Japão fez 2-0 rapidinho, com 6, 12 minutos já estava 2-0 para o Japão, e o gol do México foi no final, aos 40 do segundo tempo. Então, é uma defesa também que tem se comportado muito bem, a defesa japonesa, e eu repito, hein? O Japão ganhou do México, fez 4-0 na França. Olha, sei não, estou achando que os japoneses vão levar essa e vão fazer a final, espero eu, contra o Brasil, né? Porque Brasil e México é sempre enroscado para a seleção brasileira. Mas se o Brasil ganhou apenas de 1-0, a gente já destacou aqui também, o Brasil jogou bem, poderia ter feito mais gols. O Brasil finalizou mal, mas criou oportunidades, tá? O time está mais encorpado, tem repertório, tem jogada pela direita, tem jogada pela esquerda, tem chute de fora da área. Então o Brasil tem tudo para encarar o México, né, e conseguir uma vitória que leve o futebol brasileiro a mais uma decisão olímpica. O Brasil, que tem 2 medalhas de prata e tem uma medalha de ouro, está buscando aí o seu segundo ouro e quer também dar o troco no México, como eu já falei. Em 2012, a seleção mexicana ganhou a medalha de ouro em cima do Brasil, vencendo por 2-1 em Londres. Vamos então agora falar do futebol feminino. As meninas que
jogaram contra o Canadá, até jogaram relativamente bem, mas não saíram do zero. 0-0 no tempo normal, 0-0 também na prorrogação, né? E a decisão foi para os pênaltis. E a Bárbara poderia ter saído como uma grande heroína, porque ela defendeu a primeira cobrança da seleção do Canadá e colocou o Brasil na frente. O Brasil chegou a ficar liderando o placar. As 3 primeiras cobranças o Brasil marcou. O problema foi a partir da quarta. A Andressinha, curiosamente, as duas têm o mesmo nome, né? A Andressinha e a Andressa Alves, que havia entrado no segundo tempo, perderam as cobranças. E as duas bateram de pé esquerdo no canto esquerdo, o que facilitou para a goleira Labé, né, Labé fazer as 2 defesas. A primeira, tudo bem, mas a segunda podia ter tentado inverter o canto, né, no caso. Mas ela bateu de novo, pé esquerdo no canto esquerdo, e o Canadá elimina o Brasil. Lamentavelmente, foi o jogo de despedida da Rainha Marta. Mais uma vez esse jogo, o Canadá se fechou bem, e aí o Brasil teve um pouco de dificuldade assim para passar por essa defesa, mas mesmo assim conseguiu algumas chances. Estou muito nesse jogo para achar um espaço ali dentro da área, mas o Canadá acabou defendendo muito bem e eliminou o Brasil nos pênaltis. E agora o Brasil vai tendo já, a Mata não vai mais jogar, Formiga talvez só fique mais algum tempo, provavelmente não vai estar na próxima Olimpíada, então já o Brasil agora vai ter uma nova geração de jogadoras para ir atrás desse ouro olímpico inédito que o Brasil ainda não ganhou, 2 medalhas de prata, só 2 medalhas de prata. E a Pia Sundhage pediu desculpas à torcida brasileira pelo fato dela não ter conseguido levar o Brasil mais adiante nessa Olimpíada de Tóquio. Já a Austrália surpreendeu a favorita Grã-Bretanha, vencendo por 4-3. Que belo jogo em Kashima. 7 gols. Suécia 3, Japão 1, aqui um resultado absolutamente normal. E Holanda, Estados Unidos empataram por 2-2 com as americanas, vencendo por 4-2 nas penalidades máximas. A Austrália mostrou, ela já conseguiu empate com os Estados Unidos, apesar de ter sido questionável, assim, que as seleções pararam de jogar porque se classificariam com empate, mas mostrou que veio, conseguiu eliminar a Grã-Bretanha e agora vai forte para a semifinal. Fez uma, né? Você tem Suécia, Estados Unidos e Canadá e Austrália. Que o Canadá, apesar de já ter conseguido medalha de bronze nas últimas Olimpíadas, mas acho que Canadá e Austrália estão correndo mais por fora, enquanto você tem Estados Unidos e Suécia mais favoritos para ganhar a medalha de ouro. O jogo foi 2-2 no tempo normal e na prorrogação 2-1 para a Austrália, portanto 4-3 num jogo de língua inglesa, podemos falar assim, deu. A Austrália é uma das semifinalistas. A Suécia, não vou dizer que ela passeou, mas ela ganhou com muita tranquilidade do Japão. O Japão lá atrás, né, já foi campeão mundial, tal, mas hoje em dia o time sueco é muito melhor que o time japonês e aí não tem muito o que falar. Prevaleceu, deu a lógica. A Suécia em nenhum momento se assustou no jogo para ganhar do Japão. Estados Unidos, no tempo normal, 2-2 diante da Holanda. As americanas fizeram, aliás, a Holanda fez 1-0, as americanas viraram o jogo e depois a Holanda empatou no segundo tempo. Como destaque, para variar um pouquinho, a Miedema marcou os 2 gols da seleção holandesa e é a artilheira absoluta com 10 gols, 4 a mais que a Banda, que é de Zâmbia, e da Ellen White. Dificilmente, é quase impossível alguém tirar a artilharia da Miedema. Nas penalidades, 4-2 para a seleção americana. Aqui acho que qualquer uma que passasse, né? Estados Unidos hoje talvez não esteja jogando aquele futebol maravilhoso que jogava antes, mas é uma seleção sempre forte, com muita tradição, multicampeã no futebol feminino, e a Holanda vinha mostrando um futebol bonito, legal de se ver. E ainda falando da artilharia, a Miedema praticamente se garantiu como artilheira dessa Olimpíada, já que a única que pode alcançar ela, que não está nas Olimpíadas, é a Kerr da Austrália, tem 5 gols, ou seja, a menos que alguma das jogadoras consiga ter um desempenho fenomenal nesses últimos 2 jogos das Olimpíadas, a Miedema deve se garantir como artilheira da Olimpíada 2020.
E agora nós vamos falar um pouco também da fase semifinal. Vamos colocar na tela tanto a fase semifinal masculina quanto a feminina. Olha aí, ó. No feminino, dia 2 de agosto, né, teremos Estados Unidos e Canadá em Yokohama, às 5 da manhã. E às 8 da manhã, em Kashima, Austrália enfrentando a Suécia. Para mim, Estados Unidos e Suécia na final. E para você? Também. Estados Unidos já demonstrou nessas quartas de final que continua forte, e principalmente no mata-mata melhorou muito, então acho que o Canadá não vai ter muita chance, até pelo que demonstrou contra o Brasil. O Canadá vai tentar se defender, os Estados Unidos vai conseguir quebrar essa barreira defensiva do Canadá e deve ser mais ou menos como vai ser o jogo Suécia e Austrália também. Deve ser a final Estados Unidos e Suécia, que vai ser de novo as quartas de final da Olimpíada de 2016. Dia 2 de agosto, que é nessa segunda-feira pela manhã. E no dia 3, na terça pela manhã, aí o futebol masculino, 5 da manhã, México e Brasil em Kashima, e às 8, Japão e Espanha em Saitama. É claro que, em termos de glamour do futebol mundial, pelo que representam essas duas seleções, a final mais legal seria Brasil e Espanha, sem dúvida nenhuma. Confronto de campeões mundiais, né? Mas eu acho que vai dar Brasil e Japão, o que também não seria ruim, não, porque o Japão é o dono da casa, o Japão vem jogando muito bem, né? Então seria um negócio também legal. O que importa é o Brasil chegar na final, aí quem vier do outro lado não tem problema. Eu acho que vai ser um jogo duríssimo para o Brasil, vai ser aquele jogo assim, 1-0, 2-1, de repente até ganhar nos pênaltis, depois de uma prorrogação, tempo normal empatados. Não vejo uma vida muito tranquila para o Brasil, não. Mas acho que tem bola para ganhar do México e vai ganhar. E do outro lado, eu acho que vai dar Japão. O Brasil, acho que a minha alternativa é exatamente marcar gols logo no começo, até foi o que o Japão conseguiu contra o México, né? O Japão marcou 2 gols logo no começo do jogo e o México acabou não conseguindo dar muita ameaça. Até estava bem, mas depois que levou os 2 gols. Então acho que o Brasil pode se aproveitar desse lado psicológico, que o México pode sentir um gol logo no começo do primeiro tempo para conseguir garantir a sua classificação. Sim. Então, e Japão e Espanha vai ser difícil. Acho que vai depender muito. A Espanha não foi tão bem quanto a Croácia no fim, foi bem, mas abaixo do nível que ela estava tendo. E o Japão tem mostrado uma grande consistência também. Então, vai ser um jogo bem difícil. E para isso vai ser difícil também, porque você sabe, quando você tem um time de posse de bola contra o de contra-ataque, se aquele time tiver mais ou menos o mesmo nível que o seu, o de contra-ataque sempre vai ter uma vantagem, porque ele vai conseguir atacar você quando você tem poucos jogadores. Jogada, lembrando aqui de cabeça aquele jogo Barcelona contra Bayern de Munique, que o Messi fez o gol contra o Boateng, e foi exatamente isso. O Guardiola só deixou 3 zagueiros, o Messi ficou sozinho num contra um e marcou aquele gol belíssimo que acabou sendo o melhor gol do ano. Acho que vai dar já. Na despedida desse programa, uma homenagem para aquela que está se despedindo da seleção brasileira e que foi, sem dúvida nenhuma, a nossa rainha. Teve o Pelé como o rei do futebol entre os homens, entre as mulheres, a Marta, sem dúvida nenhuma, simboliza a categoria, né, a leveza do futebol brasileiro, mas também a raça, a garra, a determinação, né, daquela que não desiste nunca. E a Marta sempre carregou isso com ela, então a gente faz uma homenagem para ela, lembrando que na terça-feira eu e o Augusto estaremos de volta aqui com mais uma edição do Futebol Olímpico dentro do Mexe no Placar, aqui na TBTO Sports, porque aqui você já sabe, two is better than one. TBTO, Marta e você. Não deixa o samba
isso aqui, vocês estão filmando, daqui uns anos você vai mostrar, tá? Eu aqui no vestiário, sozinho aqui, pra não deixar o samba morrer. E o samba quer dizer, dentro e fora de campo, caramba. Não deixa não, então não deixa. Não deixe o samba